A verdadeira história da Chorona. Esse filme, na verdade, ele tá em cartaz como A Maldição da Chorona. Pesquisando um pouco a história, eu notei que existem muitas variantes da mesma história, inclusive dessa aparição em outros lugares do mundo e até mesmo aqui no Brasil. Porém, aqui no Brasil tem outro nome, que é a Bela da Meia-Noite. Essa entidade, ela tem muito mais aparições no México, que é onde ela é originária. Mas assim, existem filmes muito antigos sobre ela, até mesmo na Índia. E a história mais contada sobre essa entidade é essa agora que eu vou contar, que aconteceu há cerca de 1500, ou seja, 519 anos atrás. Existiu uma mulher muito bonita, muito gentil, muito doce, que morava num vilarejo. E ela era muito cobiçada ali na região, né? Porém, só um homem chamou a atenção dela. Os dois se apaixonaram, se casaram. Alguns meses depois ela engravidou e deu à luz a um menino. Tudo corria bem e feliz, e foi assim por alguns anos. Num certo dia, o pai da criança, o esposo dela, decidiu ir na cidade para comprar algumas coisas para dentro de casa. E ele não voltou mais, nunca mais. E na região ali, houve muitos boatos, né, de que ele havia sido morto, ou até mesmo que ele fugiu com uma amante. E isso deixou ela muito mal, né? Então ela ficou sozinha, mãe solteira, com a criança, achando que foi abandonada. E isso mudou alguma coisa dentro dela, ela ficou muito traumatizada com tudo isso. Passou-se alguns anos, e ela continuou ali com o filho, mas ela já não era mais a mesma. Ela decidiu que seria melhor para ela e para o filho, que ela amava, se casar novamente. Foi então que um fazendeiro muito rico se interessou por ela e ele disse para ela que ele até casaria com ela, mas ela tem filho e isso para ele não daria certo. Ele queria uma mulher sem filhos. Aquilo ali já abalou ela de novo. Foi quando ela decidiu levar o filho para um passeio num lago. E essa criança já estava um pouquinho grande, mas não adulta nem adolescente. Devia ter por volta de uns 10, 11 anos. E levou ele para um lago. Os dois juntos foram. Chegando lá, a mãe ficou na parte mais alta, na parte mais funda do lago, e o menino ficou na parte mais rasa. A mãe então chamou o menino para a parte mais funda. O garoto se aproximou da mãe. Foi quando a Chorona afogou o próprio filho. A criança morreu agonizando e ela deixou que a correnteza levasse o corpo para longe. Ela saiu do lago e foi até o fazendeiro e disse para ele que agora os dois poderiam se casar porque ela não tinha mais filhos. O homem obviamente ficou horrorizado, ele ficou chocado e disse que jamais se casaria com uma assassina que teria coragem de matar o próprio filho. Falou um monte de coisa para ela e ela ficou horrorizada, né? Porque era como se ela estivesse num transe, e aí ela acordou e percebeu a besteira que fez. E aí ela foi até o lago de novo para ver se tudo era uma coisa da cabeça dela, se o menino talvez estivesse vivo. E quando ela chegou lá, obviamente ele estava morto, longe, ela nem conseguia mais alcançar de tão longe que ele estava. E depois desse dia, ela somente chorou na beira do rio, de arrependimento, porque ela não sabia exatamente o que tinha acontecido com ela para ela ter coragem de fazer aquilo. E ela chorou, chorou e ficou dias e dias chorando. Então ela não se alimentava, ela não dormia,
ela só chorava, até que algumas semanas depois ela foi encontrada, o corpo foi encontrado ali no rio. Ela morreu de tristeza, né, e de culpa pelo que ela fez, e que até hoje, nesse lago, ela é vista procurando o filho, e ela é sempre vista, as aparições dela são sempre vistas em lagos, né, em beira de praia, perto de água. Ela é sempre vista por ali procurando o filho que ela mesma matou.